No banco de um parque, vi meu filho sentado com o meu neto e algumas malas. Perguntei: por que você está aqui e não no escritório da minha empresa? Aquela que confiei a você. Ele baixou a cabeça. Fui demitido? Meu sogro disse que nosso sangue não serve para eles. Dei uma risada seca. Entre no carro, meu filho. Ele nem imaginava quem realmente pagava o salário do sogro dele durante todos esses anos. Por favor, inscrevam-se no nosso canal e escrevam nos comentários de qual estado ou cidade vocês estão nos ouvindo. Tenham uma ótima leitura. São Paulo, vista do 25º andar, parece enganosamente calma. Telhados cinzentos, o rio Pinheiros cor de chumbo, fluxos intermináveis de carros parecendo formigas carregando seus fardos. Eu estava parada diante da janela escurecida do meu escritório, segurando uma xícara de café já frio, observando aquele movimento. Para alguns, aquilo era apenas o trânsito da cidade. Para mim, era o sistema circulatório do meu negócio. Azevedo Strategic, um nome que diz pouco ao cidadão comum, mas que abre qualquer porta nos portos de Santos a Manaus. Construí esse império ao longo de 30 anos. Comecei com um caminhão usado e dívidas que fariam qualquer outro se enforcar. Aprendi a ser dura quando necessário e invisível quando vantajoso. Especialmente invisível. O dinheiro gosta de silêncio. E o grande dinheiro gosta de um silêncio sepulcral. É por isso que você não encontrará minha foto nas colunas sociais. Sempre preferi ficar nas sombras, puxando os cordões enquanto outros se exibem no palco. Essa foi minha estratégia, e ela funcionou perfeitamente, até recentemente. Meu olhar caiu sobre a foto de família no porta-retratos da sobremesa. Daniel, meu filho, minha única fraqueza e meu principal investimento. 3 anos atrás, dei um passo que muitos dos meus parceiros chamariam de arriscado. Decidi testá-lo. Não aquele teste onde os filhinhos de papai esquentam a cadeira nos escritórios dos pais fingindo trabalhar. Não. Eu queria que o Daniel passasse por uma verdadeira escola da vida. Comprei uma empresa de médio porte, a firma de logística Transleste, e coloquei no comando. Não o meu filho. Coloquei lá o Roberto Cavalcante, o pai da esposa do meu filho. Um homem cujo ego era muito mais inflado do que sua conta bancária. Roberto Cavalcante. Sorri para meu reflexo no vidro. Aquele homem era uma caricatura ambulante da aristocracia decadente. Adorava discursar sobre sangue azul, sobre a velha elite paulistana, sobre como os negócios são uma arte acessível apenas aos eleitos. Ele só não sabia de uma coisa: a Transleste me pertencia. Através de uma rede de offshores e laranjas, a beneficiária final de tudo aquilo que ele tanto se orgulhava era eu, a mulher que ele, pelas costas, chamava de simples comerciante. Enviei o Daniel para trabalhar com ele como diretor comercial, sem proteção, sem minha intervenção direta. Mãe, eu vou conseguir, disse Daniel na época. Quero que a Patrícia e o pai dela me respeitem pelos meus méritos e não pelo seu talão de cheques. Eu concordei. Queria que ele aprendesse a aguentar o tranco. Que visse o avesso das pessoas quando elas acham que têm poder sobre você. E ele viu. Ah, como ele viu! Todo domingo eu ia almoçar na mansão deles no Jardim Europa. Aquela casa, com suas colunas e ostentação, era a encarnação das ambições dos Cavalcante. A ironia era que a hipoteca daquela casa era paga indiretamente com os dividendos da minha própria empresa, mas eu ficava calada. Sentava na mesa, cortava o pato com precisão e ouvia. Daniel, quem segura-te a taça desse jeito? Reclamava Roberto, ajeitando o guardanapo de linho. Isso é um vinho de safra, não cerveja de boteco. Você ainda tem muito o que aprender sobre etiqueta. No nosso círculo, esses detalhes denunciam a origem ou a falta dela. Patrícia, minha nora, apenas sorria friamente, alisando uma pulseira de diamantes no pulso fino. Ela nunca defendia o marido. Pelo contrário, ela gostava dessa humilhação. Olhava para o Daniel como um acessório útil, mas levemente defeituoso. O papai só quer o seu bem, querido, dizia ela com aquela voz doce e arrastada. Você deveria ser grato por ele ter te acolhido sob a asa dele. Onde você estaria sem a nossa família? Eu tomava meu café e registrava cada palavra, cada sorrisinho. Via como os punhos do meu filho se fechavam debaixo da mesa. Via o brilho nos olhos dele se apagar.
mas eu esperava. Dei minha palavra de não intervir até que ele mesmo pedisse. Era o nosso acordo. Mas, nos últimos meses, minha intuição, aquela mesma fera que me salvou nos anos 90, começou a rosnar baixo. Algo tinha mudado. O ar ficou denso. Primeiro foram pequenas coisas. Os relatórios da Transleste começaram a chegar com atraso. Não de 1 ou 2 dias, o que é aceitável, mas de uma semana. Em logística, uma semana é uma eternidade. Roberto explicava isso com a troca de software e otimização de pessoal, mas eu conheço esse negócio por dentro. Quando um diretor começa a falar em otimização, significa que ele está tentando esconder rombos no orçamento. Depois, a Patrícia parou de atender minhas ligações. Antes ela pelo menos fingia educação, esperando presentes caros nas datas festivas. Agora, silêncio total. Estamos numa recepção. Temos um evento beneficente. A Patrícia está descansando. Como se um muro tivesse crescido entre nós. Mas a gota d'água, o que me fez ficar alerta de verdade, foi o Daniel. Ele veio me ver há uma semana, ficou apenas meia hora. Parecia terrível. Rosto cinzento, bochechas encovadas, movimentos nervosos com as mãos. Dizia que estava tudo bem, apenas muito trabalho, fechamento de trimestre. Mas eu não olhava para o rosto dele, olhava para o pulso. Não havia relógio no pulso dele. O Patek Philippe que eu lhe dei no aniversário de 30 anos. Uma peça de status, cara, mas principalmente uma lembrança. Ele nunca o tirava. Onde está o relógio, filho? Perguntei, servindo café para ele. Ele estremeceu e puxou a manga da camisa. No concerto, mãe, o fecho estava ruim, decidi mandar polir também. Mentira. Ouvi não na voz, mas na pausa que ele fez antes de responder. O fecho nunca esteve ruim e o Daniel nunca mentiu tão mal para mim. O relógio não estava no concerto. Ou foi vendido ou penhorado. Por que o diretor comercial de uma firma de sucesso penhoraria um relógio? A resposta só podia ser uma. Ele precisava de dinheiro urgente. Dinheiro que ele não podia pedir a mim. Depois que ele saiu, não liguei nem para ele nem para o Roberto. Liguei para o Sérgio, meu chefe de segurança. Preciso de uma auditoria completa na Transleste, disse secamente. E descubra o que está acontecendo na casa dos Cavalcante. Não oficial, apenas observe. Passou-se uma semana. A auditoria ainda estava em andamento, mas a angústia dentro de mim crescia a cada hora, como pressão numa caldeira. Hoje decidi não esperar os relatórios. Entrei no carro. Para onde vamos, dona Helena? Perguntou Sérgio, me olhando pelo retrovisor. Seu rosto largo e tranquilo sempre me trazia sobriedade. Vamos só dar uma volta, Sérgio. Em direção aos jardins. Quero ver o outono. Dirigíamos devagar. As folhas caíam no asfalto molhado. A cidade se preparava para o inverno ameno. Passamos pelos bairros de elite, onde, atrás de muros altos e cercas elétricas, escondia-se uma vida cheia de brilho falso. Eu sabia o preço desse brilho. Na maioria das vezes, era comprado a crédito. Viramos em direção a uma pequena praça perto da casa dos Cavalcante. Geralmente babás com carrinhos ou casais idosos passeiam por aqui, mas hoje estava vazio e úmido. E, de repente, meu olhar fixou-se numa figura. Na borda do parque, num banco de madeira comum, havia um homem sentado. Ele estava curvado, com a cabeça entre as mãos. Ao lado dele estavam 3 grandes malas e, chutando folhas secas, um menininho de jaqueta colorida. Meu neto. O coração falhou em uma batida, mas a razão permaneceu fria. Reconheci aquele casaco. Reconheci aquela postura. A postura de um homem que teve o chão tirado debaixo dos pés. Pare, comandei. Minha voz saiu mais baixa que o normal, mas Sérgio pisou no freio instantaneamente. Não corri para fora do carro. Saí com calma, ajeitei o casaco e caminhei até o banco. Meus passos no cascalho soavam claros e ritmados. Daniel levantou a cabeça apenas quando minha sombra caiu sobre ele. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro. Os homens da nossa família não choram em público, mas de insônia e desespero. Mãe! Ele pronunciou como se tivesse visto um fantasma. Olhei para as malas. Caras, de couro, jogadas na lama. Olhei para o meu neto, que ao me ver sorriu e estendeu os bracinhos. E olhei novamente para o meu filho. Por que você está aqui, Daniel? Perguntei.
Meu tom era plano, profissional, nenhuma histeria. Eu precisava de informações. Por que não está no escritório? Por que não está em casa? Ele deu um sorriso amargo e desviou o olhar para onde, atrás das árvores, se viam as torres da mansão dos Cavalcante. Não tenho mais escritório, mãe. E nem casa. O Roberto me demitiu hoje de manhã por inadequação ao cargo, e há 1 hora a Patrícia colocou minhas coisas para fora, disse que vai pedir o divórcio. Fiquei em silêncio, processando a informação. Inadequação. Divórcio. Colocado na rua com uma criança. O que ela disse, Daniel? Palavra por palavra. Ele apertou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela disse que cansou de fingir, que eu sou um fracassado que está puxando a família deles para o fundo. E que o pai disse: o sangue dele não serve para nós. Muito simples, muito pé de chinelo para a alta estirpe deles. O vento arrancou uma folha amarela de um galho e a jogou aos meus pés. Olhei para aquela folha, depois para a mansão ao longe. Sangue pé de chinelo não serve. Dentro de mim não havia dor. Dor é para os fracos. Dentro de mim, um interruptor estalou. Aquele mesmo que ligava antes de negociações difíceis sobre a aquisição de concorrentes. Só que agora a aposta não era dinheiro. Olhei para o neto, peguei-o no colo, cheirava a leite e shampoo de bebê. Sangue, você diz? Perguntei baixinho. Um sorriso surgiu no meu rosto. Não um sorriso materno bondoso, mas aquele que meus concorrentes viam antes de assinar os termos de rendição. Entre no carro, meu filho, disse ao Daniel, acenando para o Sérgio pegar as malas. Mãe, não tenho para onde ir. Eles bloquearam o cartão corporativo. Não tenho nem para o táxi. Entre, repeti suavemente, mas de um jeito que tornava impossível discutir. Nós vamos para casa. Abri a porta traseira do meu Maybach. Daniel, ainda atordoado, como um cachorro chutado, sentou-se no interior de couro. Ele nem desconfiava que o homem que acabara de expulsá-lo por inadequação recebia salário do meu bolso todos esses anos, e que a casa de onde o enxotaram ficava num terreno que pertencia à minha holding. Roberto Cavalcante queria brincar de aristocrata. Pois bem, eu mostraria a ele como o poder realmente se parece. Sentei ao lado do meu filho e peguei o telefone. O nome do Sérgio brilhou na tela. O jogo começou. A porta do carro fechou com aquele som surdo característico que corta o mundo exterior. Dentro cheirava a couro caro e silêncio. Daniel estava sentado de cabeça baixa. Suas mãos repousavam sem força sobre os joelhos. O neto, cansado das emoções, adormeceu instantaneamente na cadeirinha, com a bochecha encostada no cinto de segurança. Olhei para o perfil do meu filho. Em sua figura curvada, lia-se derrota total. Ele acreditou neles, acreditou na família, no respeito, na ideia de que se fosse honesto e trabalhador, seria valorizado. Que ingenuidade! Mas eu não o culpava, eu me culpava por ter permitido que esse teatro durasse tanto tempo. Não comecei a consolá-lo com palavras vazias do tipo, vai ficar tudo bem. Nos negócios, assim como na vida, o bem não acontece por acaso. Bem é o resultado de planejamento competente e execução rigorosa. Peguei meu segundo telefone, aquele cujo número apenas 5 pessoas no mundo conheciam. Sérgio, disse assim que ele atendeu. Preciso de um levantamento financeiro completo da Transleste dos últimos 3 anos. Não os relatórios oficiais para a Receita, mas a movimentação real de fundos. Cada transação, cada fornecedor, cada nota fiscal acima de R$100 mil. Entendido, dona Helena? Prazo? A voz dele era impassível como sempre. Para ontem. E mais. Levante os documentos do imóvel na Rua Escandinávia, número 14. Histórico completo de propriedade, incluindo penhoras e o status atual do arrendamento do terreno. Daniel virou a cabeça e me olhou com incredulidade. Mãe, para que você quer isso? O terreno debaixo da casa deles é propriedade deles. O Roberto sempre disse que era o ninho ancestral. Quase ri. Ninho ancestral, construído em 98 com dinheiro da venda de produtos contrabandeados, que ele lavou com sucesso através do meu próprio banco sem nem desconfiar. Filho, cobri a mão dele com a minha. Estava gelada.
O Roberto fala muita coisa, mas nos documentos, via de regra, está escrito algo bem diferente. Descanse, estamos indo para casa. Enquanto o carro deslizava suavemente pelas avenidas, eu não olhava pela janela. Eu trabalhava. No meu tablet, tabelas, esquemas e gráficos já se abriam. Meu cérebro mudou para o modo calculadora. A fúria que explodiu em mim ao ver meu neto no banco sujo da praça transformou-se. Deixou de ser uma emoção quente e virou combustível frio, pura energia de ação. Eu verificava as cadeias de empresas. Transleste, subsidiária da Norte Logística, que, por sua vez, pertence à minha holding através de um fundo no Caribe. Roberto Cavalcante constava como diretor-geral, mas seus poderes eram estritamente limitados pelo estatuto. Um estatuto que ele, ao que parece, não relia há muito tempo ou achava que eu, uma velha senhora, tinha esquecido de suas cláusulas. E aqui está o terreno, o lote no Jardim Europa. Formalmente a casa pertence aos Cavalcante, mas a terra está em arrendamento de longo prazo com a empresa Horizonte Empreendimentos, e 100% das ações da Horizonte estão no cofre do meu escritório. O contrato de arrendamento expira. Semicerrei os olhos olhando a data. Em 2 meses, e há uma cláusula sobre o direito do locador de rever unilateralmente as condições em caso de má-fé do locatário. Má-fé. Que termo maravilhoso e abrangente. Fiz uma anotação no bloco. Item 1. Auditoria do arrendamento. Daniel ficou calado o caminho todo. Estava esmagado pela traição da Patrícia. Eu conhecia essa sensação. Quando você é apunhalado pelas costas por quem você protegia com o peito. Mas eu também sabia que o melhor remédio para a dor na alma é ocupação. E em breve o Daniel teria muito trabalho. Entramos na minha propriedade na Fazenda Boa Vista. Pinheiros, silêncio, cercas vivas altas. Aqui era seguro. Aqui valiam as minhas regras. Assim que o carro parou, a porta do motorista se abriu. Sérgio saiu e, contornando o capô, abriu a porta para mim. Na mão dele havia uma pasta fina cinza. Isso era estranho. Geralmente ele entregava os documentos no escritório. Se ele estava entregando agora, na rua, significava que era algo urgente. Dona Helena. Ele estendeu a pasta assim que toquei o chão de paralelepípedos. Isso chegou a 10 minutos pelos canais fechados da delegacia distrital. Peguei a pasta sem mudar a expressão. Abri o boletim de ocorrência. Data de hoje. Horário. 14h30. 1 hora depois de Daniel ter sido colocado para fora. Requerente, Cavalcante, Roberto. Natureza da ocorrência, furto qualificado. O cidadão Daniel Azevedo, ao deixar o local de residência, subtraiu secretamente valores familiares pertencentes ao clã Cavalcante, a saber, coleção de moedas antigas, faqueiro de prata do século XIX e joias da senhora Patrícia C. Valor total do prejuízo estimado em 15 milhões de reais. Fechei a pasta, devagar, com cuidado. Mãe, o que é isso? Daniel estava ao lado, segurando o filho adormecido no colo. Ele parecia tão vulnerável agora. Nada, menti com calma. Apenas contas de manutenção. Vá para dentro, Daniel. A babá vai pegar o menino agora e você precisa tomar um banho e comer. Eu vou daqui a meia hora. Ele assentiu e caminhou para a varanda. Olhei para ele até a porta se fechar. Então me virei para o Sérgio. Minha voz ficou baixa, quase um sussurro, mas havia aço nela. Eles não apenas o expulsaram, Sérgio. Eles querem colocá-lo na cadeia. Sérgio semicerrou os olhos. 15 milhões é furto qualificado. Dá uns bons anos de prisão. Eles querem garantias de que ele não vai reivindicar a divisão de bens no divórcio. Chantagem com processo criminal. Exatamente, concordei. Gente estúpida e gananciosa. Eles acham que o Daniel é apenas um ex-genro, por quem ninguém vai interceder. Esqueceram qual sobrenome está no documento dele. Abri a pasta novamente e olhei mais uma vez para a assinatura do Roberto. Espaçosa, com floreios. A assinatura de um homem que tem certeza de sua impunidade. Sérgio, disse eu, olhando para a copa dos pinheiros, não preciso apenas de uma auditoria. Preciso de guerra, limpeza total e absoluta. Verifique todos os empréstimos deles, todas as contas pessoais, todos os contatos da Patrícia.
Cada passo deles nos últimos 6 meses deve ser documentado e encontre o delegado que aceitou essa denúncia. Quero saber quanto pagaram a ele. Será feito. Por onde começamos o ataque? Dei um sorriso sarcástico. Pelo básico. Bloqueie os crachás deles no escritório da Transleste. Amanhã de manhã, o Roberto vai descobrir que sua chave eletrônica não abre mais a porta do seu próprio escritório. Deixe-o correr, ficar nervoso, enquanto eu estudo o que exatamente ele andou administrando lá. Bati com a pasta na palma da mão. Eles queriam acusar meu filho de roubo. Pois bem, eu vou mostrar a eles o que é roubo de verdade. Vou roubar tudo deles. O negócio, a casa, a reputação. E deixarei apenas o tal sangue azul. Vamos ver o quão nutritivo ele é. Virei as costas e entrei em casa. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia absolutamente viva. O mecanismo foi acionado. As engrenagens começaram a girar. E só uma pessoa poderia parar esse processo. Eu. Mas eu não pretendia parar. O escritório no segundo andar da minha casa transformou-se num quartel-general. A grande mesa de carvalho estava coberta de documentos, e na parede havia um quadro branco onde ali eu já começava a desenhar o esquema de conexões dos Cavalcante. Daniel estava sentado assim à minha frente, pálido, mas composto. Ao lado dele trabalhavam meus 2 melhores advogados, Ana e Vitor. Eles não faziam perguntas desnecessárias, apenas esclareciam detalhes secamente. Daniel, lembre-se. Ana bateu com a caneta na mesa. Você assinou este termo de recebimento de contêineres da China? Data: 12 de agosto. Meu filho franziu a testa, esfregando as têmporas. Não, em agosto eu estava em viagem de negócios em Paranaguá. Eu fisicamente não poderia ter assinado isso. Mas a assinatura é sua, observou Vitor, mostrando o scanner. Uma falsificação muito bem feita. Eu observava o processo de lado, sentada na minha poltrona. Não precisava intervir nos detalhes. Minha equipe sabia o que fazer. Minha tarefa era mais global. Abri o notebook e entrei na interface bancária de gestão da holding. Na tela brilhavam linhas verdes, linhas de crédito ativas das empresas subsidiárias. Entre elas estava a Transleste. Limite do cheque especial, 50 milhões de reais. Esse é o dinheiro com o qual a empresa vive nos fluxos de caixa, paga salários, aluguel, taxas alfandegárias. Sem essa agulha, o negócio do Roberto sufocaria em uma semana. Levei o cursor até o botão suspender atendimento. O dedo parou apenas por 1 segundo. Não por dúvida, mas por antecipação. Era como um cirurgião colocando um grampo numa artéria para estancar o sangramento. Só que neste caso, eu estava cortando o oxigênio de um tumor. Clique. O status mudou para bloqueado pelo Serviço de Segurança do banco. Motivo: verificação interna da contraparte. Uma formulação vaga, burocrática, ideal para enlouquecer alguém. Recostei-me na cadeira e mudei o olhar para outro monitor. Ali era transmitido o vídeo das câmeras de segurança do escritório da Transleste. Essas câmeras foram instaladas pelos meus especialistas há 5 anos para a segurança. Roberto achava que elas gravavam apenas para o arquivo da portaria. Ele não sabia que um canal direto vinha para mim. Na tela vi o escritório dele. Roberto andava de um lado para o outro, gesticulando furiosamente. Gritava com a contadora. Uma pobre mulher com as mãos trêmulas. Não havia som, mas pelo rosto vermelho e as veias saltadas no pescoço estava claro. Ele tinha acabado de tentar fazer um pagamento e o banco recusou. Ele pegou o telefone. Eu sabia para quem ele estava ligando. Para o gerente da agência, Pedro. Roberto o considerava seu amigo, afinal, jogavam tênis juntos às quintas-feiras. Peguei meu celular e digitei uma mensagem curta para o Pedro. Roberto vai ligar. Diga que é falha no sistema. A matriz em Brasília está verificando os algoritmos. Prazos desconhecidos. Sem exceções. Na tela, vi como Roberto paralisou com o telefone no ouvido. Depois, o rosto dele se alongou. Começou a argumentar, a bater com o punho na mesa. Depois jogou o fone no gancho. Falha no sistema. Li nos lábios dele. Ele acreditou. Claro que acreditou. Na visão de mundo dele, ele é um peixe grande e o banco é apenas um serviço.
Nem passava pela cabeça dele que o banco era eu. Ele sentou na poltrona, afrouxou a gravata e serviu água. Dava para ver ele se acalmando. É besteira. Amanhã consertam. Ele não entendia que não era um defeito. Era um torniquete e eu ia apertá-lo devagar. Mãe. A voz de Daniel me tirou da contemplação. Achamos mais uma coisa. Olha. Ele me estendeu uma impressão. Um contrato de empréstimo em nome dele, de pessoa física, 3 milhões de reais, sob garantia do carro dele. Eu não assinei isso. Quem é o credor? Perguntei, correndo os olhos pelo texto. Um tal de Beto Farias May. Troquei um olhar com o Sérgio, que estava na porta. Ele assentiu e saiu. Em 10 minutos eu teria um dossiê sobre esse Farias. Provavelmente era um laranja do Roberto. O esquema era primitivo, como tudo que aquele aristocrata fazia. Pendurar dívidas no genro, tomar os bens e colocar o dinheiro no bolso. Não se preocupe, disse ao meu filho. Esse papel não vale nem a tinta com que foi impresso. Faremos uma perícia grafotécnica, mas primeiro... Meu telefone, que estava na mesa do Daniel, vibrou. Na tela apareceu a foto da Patrícia. O silêncio pairou na sala. Daniel estendeu a mão para o aparelho, mas eu interceptei. Coloque no viva voz e fique quieto. Eu vou falar. Não, espere. Mudei de ideia rápido. Se eu atendesse, ela ficaria desconfiada. Ela tinha que achar que o Daniel estava quebrado e sozinho. Atenda, comandei. Mas não prometa nada, apenas ouça e grave a conversa. Daniel respirou fundo, apertou aceitar e o ícone de gravação. Alô? E aí, herói, já passeou bastante? A voz da Patrícia estava impregnada de veneno e triunfo. Como foi a noite na rodoviária? Ou correu para que a saia da mamãe? Daniel trincou os dentes, olhando para mim. Fiz um gesto pedindo calma. O que você quer, Patrícia? Quero resolver tudo de forma civilizada. O tom dela mudou para um profissionalismo forçado, mas a falsidade feria os ouvidos. Papai está disposto a retirar a queixa na polícia. Não somos monstros, Daniel. Entendemos, você tropeçou, roubou. Quem não faz isso quando falta dinheiro? Eu não roubei nada, gritou Daniel. Psiu, não grita, ela interrompeu. Escute com atenção. Você vai amanhã ao cartório, assina um papel. É pura formalidade. Uma confissão de que pegou dinheiro do caixa da empresa emprestado e se compromete a devolver. O valor é pequeno, só 5 milhões. 5 milhões? Daniel arregalou os olhos. É o preço da sua liberdade, querido. Assine e a denúncia desaparece. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. E eu deixo você ver o seu filho. Nos fins de semana, sob minha supervisão. Senti tudo gelar por dentro. Chantagem com a criança. A coisa mais baixa que uma mulher pode fazer. E se eu não assinar? Perguntou Daniel com a voz surda. Então você vai preso, disse ela simplesmente como se falasse do tempo. E seu filho vai ser criado por um novo pai. Um normal, do nosso círculo. Papai já arranjou um pretendente para mim. Pense. Daniel, você tem até amanhã de manhã. Sinal de desligado. Daniel deixou o telefone cair na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Ela é um monstro. Levantei e fui até a janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons avermelhados. Um pôr do sol bonito. Sangrento. Não, Daniel, disse eu baixinho. Ela não é um monstro. Ela é apenas burra. Uma burra gananciosa e narcisista. Virei-me para meus advogados. Vocês ouviram? Ouvimos, dona Helena. Tentativa de extorsão, chantagem, coação. A gravação está excelente. Ótimo, anexem isso ao dossiê. Olhei novamente para o monitor com as câmeras. Roberto ainda estava sentado no escritório, olhando fixamente para a parede. Ele achava que tinha vencido. Achava que nos tinha encurralado. Ele não sabia que a Patrícia acabara de entregar em minhas mãos o detonador que transformaria a vida deles em lascas. Sérgio, chamei quando ele voltou à sala. Tenho uma nova tarefa. Precisamos preparar uma reunião com o tabelião, mas não com o advogado de bolso deles, com um de verdade. E prepare os documentos para a compra das dívidas do Roberto com os bancos. Todas as dívidas, até a do carro dele. A senhora quer se tornar a única credora dele?
Quero me tornar o único pesadelo dele. Fui até meu filho e coloquei a mão em seu ombro. Amanhã você não vai a lugar nenhum. Amanhã nós vamos dar o troco, mas não onde eles esperam. Sorri. Era o sorriso de um predador que finalmente sentiu o cheiro de sangue. Eles queriam uma confissão. Eles a teriam, mas seria a confissão da própria insignificância deles. Na noite seguinte, Daniel e eu não fomos ao cartório. Em vez disso, vesti meu terno cinza sóbrio, de qualidade, mas propositalmente modesto, sem marcas aparentes ou joias chamativas. Eu parecia exatamente como eles me imaginavam, uma aposentada com algum dinheiro, uma viúva que teve sorte no passado e agora terminava seus dias regando gerânios. Fomos ao coquetel pré-leilão na galeria Arte Moderna. Aquele era o lugar de poder do Roberto. Ali se reuniam aqueles que ele considerava seu círculo, donos de galerias, antiquários, herdeiros de sobrenomes tradicionais e, claro, os novos ricos que tentavam desesperadamente comprar uma história. Roberto e Patrícia ali estavam lá. Eles brilhavam. Patrícia num vestido novo cor de champanhe, comprado, tenho certeza, com o cartão corporativo da Transleste sob a rúbrica de despesas de representação. Segurava-se a taça como se fosse um cetro. Roberto, vermelho pelo conhaque, era o centro das atenções de um pequeno grupo. Peguei um copo de água mineral e fiquei na sombra de uma coluna, perto da rodinha deles. Ninguém me notava. Eu era cenário, parte da mobília. Ah, foi um drama tão grande, contava Patrícia, revirando os olhos teatralmente. O Daniel simplesmente sumiu, não aguentou a pressão. Sabem, negócios desse nível exigem nervos de aço. E ele, bem, digamos assim, ele era muito simples para isso. Origem humilde, entendem? Alguma senhora assentiu com compaixão. Coitada da Patrícia, ficou sozinha com a criança e os negócios nas costas. Imagina, interveio Roberto, ajeitando a gravata borboleta. Nós vamos dar conta. A família Cavalcante já passou por tempos piores. Estamos nos limpando do lastro. Às vezes é preciso cortar o galho podre para a árvore florescer. A propósito, senhores, tenho uma notícia fantástica para vocês. Nossa empresa está indo para um novo nível. Estamos atraindo um grande investidor da Europa. Quase engasguei com a água. Investidor da Europa com as contas bloqueadas e saldo zero. Aquilo não era nem mentira, era fantasmagoria. Mas as pessoas ouviam, assentiam, acreditavam na imagem bonita. Roberto me notou. Por um segundo, irritação brilhou em seus olhos, como se tivesse visto uma mancha na toalha de mesa. Mas ele imediatamente colocou a máscara de condescendência nobre e veio em minha direção. Dona Helena, trovejou ele, atraindo a atenção ao redor. Que surpresa! A senhora decidiu sair da toca? Ele chegou mais perto, me envolvendo num cheiro de perfume caro e álcool. Vim ouvir sobre seus sucessos, Roberto. Disse eu calmamente, olhando bem entre os olhos dele, e saber como está meu neto. Ele sorriu com desdém e deu tapinhas no meu ombro. Mal me contive para não tirar a mão dele dali. O neto está ótimo. Agora tem uma babá nova, bilíngue. E quanto aos sucessos, sabe, dona Helena, eu queria lhe dizer há muito tempo. O Daniel, ele é um bom rapaz, é verdade, esforçado, mas não é águia. Faltava nele, sabe, raça, entendimento das nuances sutis. Tentamos educá-lo, refiná-lo, mas a genética é teimosa. Não se ofenda, mas ele simplesmente não aguentou nosso nível. Nível, repeti como um eco. Entendo. Sim, nível, ele se animou. O grande business é um jogo para os eleitos. Precisa de envergadura, coragem, conexões. E o Daniel contava centavos, economizava em clipes de papel, mesquinharia é sinal de pobreza de espírito. Mas não se preocupe, vamos cuidar dele. Se ele assinar os papéis, não vamos deixá-lo na rua. Talvez arranjemos uma vaga de motorista na nossa frota? Ele gosta de carros, não gosta? Assenti, tomando um gole de água para esconder o sorriso de escárnio. Motorista na frota que eu comprei. Você é muito generoso, Roberto. Tentamos. Ele estufou o peito presunçoso. Bem, me dê licença, tenho negócios. Investidores, sabe como é? Não gostam de esperar. Ele girou nos calcanhares e foi para o fundo do salão. Eu o segui com o olhar.
Ele não foi para o grupo de banqueiros. Não foi para os mecenas conhecidos. Ele foi para um canto afastado, perto da porta de serviço, onde estava um homem baixo, calvo, com olhos fugitivos. Reconheci aquele homem, Beto Fuinha. Em certos círculos era conhecido como limpador. Mas ele não lavava chão? Ele lavava ativos problemáticos, comprava mercadoria roubada, liquidava bens de massas falidas por centavos, ajudava estoques a desaparecer. Se Roberto está falando com o Fuinha, isso significa apenas uma coisa. Ele não está procurando investidor, está procurando receptador. Tirei discretamente o celular e liguei a câmera, cobrindo-a com a bolsa clutch. O zoom me permitiu ver os rostos deles com clareza. Roberto explicava algo acaloradamente, apontando o dedo para uma tela do smartphone. Fuinha ouvia, torcendo os lábios cético, depois assentiu e puxou um bloco de notas. Vi quando Roberto passou um pendrive para ele. Um pequeno pendrive preto. O que havia nele? Banco de dados de clientes, esquemas de logística ou documentos da frota. Lembrei das palavras de Roberto sobre lastro. Ele não apenas expulsou o Daniel. Ele decidiu vender os ativos da empresa antes que eu interviesse. Ele achava que a falha bancária era temporária e precisava de dinheiro vivo para cobrir os buracos agora mesmo. Ele estava vendendo os caminhões. Os meus caminhões. Por dinheiro vivo, por fora. Isso já não era apenas roubo. Era apropriação indébita e formação de quadrilha. Senti o celular vibrar. Mensagem do Sérgio. Dona Helena. Interceptamos a conversa. Estão preparando a venda de 10 cavalos mecânicos Mercedes amanhã de manhã. O comprador é ligado ao crime organizado. Preço 30% do mercado. Dinheiro vivo. Olhei para o Roberto. Ele apertava a mão do Fuinha e sorria. Estava vendendo minha propriedade para bandidos por 1/3 do preço para comprar mais um pouco de tempo no papel de aristocrata. Foi um erro fatal. Terminei a água e coloquei o copo na bandeja de um garçom que passava. Obrigada, disse para o vazio. Roberto passou por mim de novo, radiante com o sucesso do negócio. Ainda aqui, dona Helena, jogou ele sem parar. Não se entedie, prove os canapés de caviar, dizem que estão bons. Pelo menos coma como gente. Bom apetite, Roberto, respondi. Aproveite enquanto pode. Ele nem diminuiu o passo, certo de que eu era apenas uma velha invejosa. Não ouviu a sentença na minha voz. Saí da galeria para o ar fresco. Daniel me esperava no carro. E aí? Perguntou ansioso. Melhor do que eu pensava. Sentei e coloquei o cinto. Eles não apenas erraram, Daniel. Eles se entregaram de bandeja. O que aconteceu? Seu sogro decidiu vender nossos caminhões para desmanche. Amanhã de manhã. Daniel empalideceu. Mas isso é o fim. Se os caminhões sumirem, eles não vão a lugar nenhum. Peguei o telefone e disquei o número do comandante da polícia rodoviária. Nos conhecíamos desde os anos 90, quando ajudei a equipar as patrulhas deles. Eles não vão nem sair do pátio. Alô, comandante Santos. Boa noite. É a Helena Azevedo. Sim, faz tempo. Tenho um pedido. Não pessoal, profissional. Tenho informação sobre uma transação com transporte roubado amanhã. 10 carretas. Sim, vou passar as placas e endereços. Preciso de flagrante no vendedor e no comprador. Isso, exatamente assim. Obrigada. Fico devendo essa. Desliguei e olhei para meu filho. Amanhã o Roberto vai receber sua parcela de investimento em forma de algemas. Mas isso é só o começo. Quero saber onde ele enfiava o dinheiro que roubava antes e por que ele se envolveu tão confiante com o Fuinha. Tem algo mais aí, algo mais profundo. O carro arrancou. Eu olhava para as luzes da cidade noturna. Roberto achava que eu era uma velhinha inofensiva. Ele não sabia que eu era o iceberg que acabara de rasgar o casco do Titanic dele. E a água já invadia o porão. Não dormia a noite toda, não por nervosismo. Isso já tinha dado lugar à concentração fria, mas pela espera. De manhã, Sérgio deveria trazer os resultados da auditoria completa, incluindo arquivos deletados recuperados dos servidores da Transleste. Às 7 da manhã, eu já estava no escritório. Diante de mim, uma xícara de café forte que eu não tinha tocado. A porta abriu sem bater. Sérgio entrou, e pelo rosto dele percebi.
Era muito pior do que imaginávamos. Geralmente o rosto dele é impenetrável como uma laje de concreto, mas agora, nos cantos da boca, escondia-se uma repulsa dura. Ele colocou uma pasta preta grossa na mesa, não cinza, como de costume, mas preta. Esse era nosso código secreto, ameaça crítica. Leia, dona Helena, mas segure-se. Abri a pasta. O primeiro documento era um relatório do histórico de crédito do Daniel. Corri os olhos pelos números e senti o sangue fugir do meu rosto. Não de medo, de nojo. Em nome do meu filho, foram feitos 12 empréstimos em diferentes bancos, desde grandes até financeiras duvidosas. Valor total, 80 milhões de reais. Datas, últimos 6 meses. Assinaturas de Daniel Azevedo. A perícia confirmou, disse Sérgio com voz surda. Falsificação de alta qualidade feita por plotter. Mas isso não é o pior. Olhe a página 5. Virei a página. Eram cópias de contratos de fiança. Nesses empréstimos, o fiador era a empresa Transleste. E a garantia era o patrimônio pessoal do diretor comercial. Ou seja, no papel, Daniel pegou o dinheiro. E o Roberto, como um bom sogro, garantiu com ativos da firma. O esquema era diabolicamente simples e cínico. Eles pegavam o dinheiro, desviavam para offshores através de empresas de fachada, a lista estava na página seguinte, e penduravam as dívidas no Daniel. Quando chegasse a hora de pagar, planejavam declarar a falência da Transleste por má gestão do meu filho e colocá-lo na cadeia por estelionato. Eles não estavam apenas roubando, estavam construindo um cadafalso para ele, tijolo por tijolo, mês a mês. Enquanto jantávamos lá aos domingos, enquanto a Patrícia sorria para o marido, eles preparavam metodicamente a destruição dele. Tem mais. A voz do Sérgio ficou mais baixa. Entramos na nuvem da Patrícia. A pasta se chama Dossiê. Ele colocou um tablet na minha frente e apertou o play. Na tela, um vídeo gravado por câmera escondida no quarto deles. Daniel sentado na beira da cama, cansado, chateado. Patrícia anda ao redor dele. A voz dela soa preocupada, mas as palavras acertam o alvo. Daniel, você está tão nervoso ultimamente. Talvez deva tomar remédios. Você ficou agressivo. Está assustando o menino. Eu não sou agressivo, Patrícia. Estou apenas cansado. Explode Daniel. Viu só? Você grita. Você está desequilibrado. O vídeo corta. Próximo arquivo. Novamente provocação. Novamente ela o leva ao grito, às lágrimas. Aquele estado em que a pessoa perde o controle. Ela não estava acalmando o marido. Ela o estava adestrando como um cão, para depois mostrar essas gravações no tribunal e dizer: olhem, ele é louco, não se pode confiar uma criança a ele. Apertei o pause. Minha mão não tremia. Pelo contrário, ficou firme como pedra. Se até aquele momento eu ainda tinha algum limite moral, afinal, eram parentes do meu neto, agora eles desapareceram. Evaporaram. Diante de mim não havia pessoas. Havia parasitas. Parasitas predadores e impiedosos que se alimentavam da vida do meu filho. Tem mais alguma coisa? Perguntei com tom gelado. Sim, o principal, no final da pasta. Virei as últimas páginas e paralisei. Contrato de penhor, devedor. Transleste Lida. Credor, um fundo de investimentos com registro nas Ilhas Caimã. Valor, 5 milhões de dólares. Garantia, licença geral de transporte internacional no 78A01. O ar no escritório ficou denso e viscoso. Licença no 78A01. Essa não é a licença da Transleste, é a licença da matriz da Azevedo Strategic. A minha licença, o coração de todo o meu império. O documento sem o qual centenas de caminhões param, armazéns fecham, contratos com redes federais desmoronam. Roberto não tinha o direito nem de tocar nesse documento. Ele não tinha acesso aos originais. Como? Exalei. Fizeram uma duplicata, respondeu Sérgio. Através de um tabelião corrupto, autenticaram a cópia como original e a penhoraram no empréstimo. O dinheiro deve cair na conta deles hoje ao meio-dia. Se eles receberem essa transferência, desaparecem, e os credores virão atrás da nossa licença. Fechei a pasta, devagar. 5 milhões de dólares.
O preço pelo qual venderam não só o Daniel, mas a mim também. Eles decidiram que eu era uma velha tola que não notaria nada até ser tarde demais. Decidiram ir para o tudo ou nada. Levantei e fui até a janela. Lá embaixo, no pátio, Daniel brincava com o filho. Jogava um menino para o alto e ele ria alto. Meu filho, meu neto, e aqueles vermes queriam tirar tudo deles. Liberdade, futuro, nome. Senti uma onda subir dentro de mim, mas não era histeria, era poder. A força de um tsunami que já se formou no oceano e agora se move inexoravelmente para a costa. Sérgio, disse sem me virar, bloqueie a transferência por qualquer meio. Ligue para o Banco Central, para a Polícia Federal, acione nosso pessoal no COAF. Esse dinheiro não pode chegar até eles. Farei isso, e quanto a eles, virei-me. No espelho oposto, vi meu reflexo. Não havia piedade nos meus olhos. Com eles, nós não vamos apenas pará-los. Vamos dar a eles a chance de se enterrarem ainda mais fundo. Voltei para a mesa e peguei o telefone. Patrícia queria se encontrar para conseguir a confissão do Daniel. Sim, ela não teria isso, mas receberia outra proposta. Uma que a ganância dela não permitiria recusar. Olhei para o documento sobre o penhor da licença. Eles apostaram tudo. Então, devem perder tudo, incluindo a liberdade. Disquei o número da Patrícia. Alô, Patrícia, é a Helena. Sim, eu sei da polícia. Sei das dívidas do Daniel. Não desligue. Não estou ligando para brigar. Estou ligando para negociar. Quero comprar a liberdade dele. Do outro lado da linha, silêncio. Eu ouvia a respiração dela. A respiração gananciosa e entrecortada de um predador que sentiu o cheiro de presa fácil. E o que a senhora propõe? Perguntou ela cautelosamente. O apartamento. Meu apartamento na Avenida Paulista e o sítio em troca da retirada da queixa em renúncia à pensão alimentícia. O apartamento. Na voz dela surgiu um êxtase. Aquele de 5 quartos? Sim, só preciso que vocês me deem garantias escritas. Claro! Ela quase gritou. Quando? Hoje, às 3 horas, no café do museu, venha sozinha. Desliguei. Ela mordeu a isca. Claro que mordeu. A ganância sempre foi o ponto fraco dela. Ela acha que venceu. Acha que desisti. Ela não sabe que vou para esse encontro não com a escritura do apartamento. Vou com um gravador e uma equipe tática esperando meu sinal na sala ao lado. Roberto penhorou meu império. Patrícia tentou enlouquecer meu filho. Agora não haverá piedade. Nenhuma. Nunca. O café do museu foi escolhido não por acaso. Um canto tranquilo no centro, com ar de cultura e segurança. O lugar ideal para conversas íntimas e para armadilhas. Cheguei 10 minutos antes, ocupei uma mesa no fundo, perto de uma janela que dava para o pátio interno. Eu vestia uma blusa bege simples e aquele broche camafeu antigo que meu marido me deu nas nossas bodas de prata. Hoje, esse broche tinha uma função especial. Dentro de sua moldura estava embutido um microfone profissional capaz de captar até sussurros. Pedi um chá e fiquei esperando. Meu celular estava na mesa com a tela para baixo. Sérgio e seus homens estavam numa van no estacionamento, ouvindo cada palavra ao vivo, mas 2 agentes à paisana estavam na mesa ao lado, fingindo ser um casal apaixonado. Patrícia apareceu pontualmente às 3. Ela parecia diferente. Onde estava a socialite arrogante do vestido champanhe? Hoje, diante de mim, estava uma mulher modesta, chorosa, num cardigan cinza, sem maquiagem, com olhos vermelhos. Ótima atuação. Se eu não soubesse ela a verdade, talvez até tivesse pena. Dona Helena! Ela correu até mim, quase derrubando a cadeira. Obrigada por aceitar me encontrar. Estou tão preocupada, com tanto medo pelo Daniel. Ela se jogou na cadeira hacia a frente e agarrou minhas mãos. As palmas dela estavam úmidas e frias. Acalme-se, Patrícia, disse eu suavemente, tentando fazer minha voz tremer apenas o necessário para o papel de mãe assustada. Conte-me o que está acontecendo. O Daniel diz que é inocente, mas... Ah, dona Helena! Ela soluçou, enxugando os olhos com um lenço de papel. O Daniel... Ele não é mais o mesmo. Não sei o que aconteceu com ele. Jogo, talvez, ou más companhias. Ele levou tudo de casa. A prataria da família, as moedas do papai. Papai está furioso, quer colocá-lo na cadeia.
Diz que ladrão tem que ir para a prisão. Eu ouvia e assentia, olhando nos olhos honestos dela. Via como ela monitorava minha reação. A velha tola acredita? Ficou com medo. Mas é prisão, Patrícia. Apertei a mão no peito, mais perto do broche. Ele tem um filho. Seu filho. Você vai permitir que o pai do seu filho vá para trás das grades? Patrícia fungou e baixou a voz para um sussurro conspiratório. Eu tentei, dona Helena. Helena, implorei ao papai, disse. Pai, tenha pena do neto, mas ele é irredutível. O prejuízo é enorme, 15 milhões, mais danos morais. Ele diz que só o ressarcimento total pode pará-lo. Ela fez uma pausa, me dando tempo para perceber o beco sem saída. Eu não tenho esse dinheiro, Patrícia. Sussurrei. Tudo está investido no negócio, contas controladas. Você sabe. Eu sei. Ela cobriu minha mão com a dela. Mas eu pensei numa saída. Papai respeita imóveis. Se oferecermos algo equivalente. Por exemplo, seu apartamento na Paulista, ele concorda em retirar a queixa. Eu o convenço pelo bem do bebê. Aí estava. O apartamento. Um imóvel de alto padrão, valendo uma fortuna. Não era apenas compensação, era o prêmio máximo. Olhei para ela. Nos olhos dela, através da névoa de lágrimas falsas, queimava o fogo frio da cobiça. Ela já estava mentalmente arrumando os móveis dela lá. O apartamento... Fingi hesitar. Mas é minha única moradia. Para onde eu vou? Ah, imagina! Ela abanou a mão. A senhora pode ficar no sítio, ar puro, bom para a saúde. E o apartamento nós colocamos como garantia, temporariamente, até o Daniel pagar a dívida. Palavra de honra. Palavra de honra de uma mulher que falsificava assinaturas do marido e filmava seus colapsos nervosos. Respirei fundo, encenando a aceitação do inevitável. Tudo bem, Patrícia. Se é o único jeito de salvar meu filho, eu concordo. Passo o apartamento, mas preciso saber com certeza, se eu entregar os documentos, vocês retiram a queixa hoje mesmo? E perdoam todas essas dívidas inventadas? A palavra inventadas eu pronunciei com ênfase. Era um teste. Claro! Exclamou ela. Os olhos brilharam vorazes. Juro pela saúde do meu filho. Assim que assinarmos a doação, quer dizer, o contrato de garantia, papai liga para o delegado na hora. O caso é encerrado por acordo entre as partes. Daniel fica livre. E o recibo? Perguntei. Você me dá um recibo de que não há mais pendências? Sim, sim, o que quiser. Ela mexeu na bolsa. Tenho até um modelo aqui comigo, papai preparou. Por precaução, ela colocou um papel na mesa. Li rapidamente o texto. Não era um acordo de reconciliação. Era uma doação pura e simples do apartamento. Incondicional, sem nenhuma obrigação da parte deles. Patrícia, mas aqui diz doação, disse confusa. É para simplificar o processo, dona Helena, Helena, tagarelou ela, para pagar menos imposto. A senhora entende burocracia. Somos gente da gente, não vamos enganar. Olhei para ela longamente. Está bem, disse baixo. Eu assino. Preciso reunir os documentos amanhã. Amanhã? Na voz dela passou decepção. Não pode ser hoje. Papai está muito bravo. Tenho medo que até amanhã ele mude de ideia e leve o processo adiante. Os documentos estão no cofre do banco. Patrícia, o banco já fechou. Amanhã às 10 no cartório. Tá bom? Ela concordou a contragosto, guardando o papel na bolsa. Às 10. Mas não se atrase, por favor. Cada minuto conta. Ela levantou, beijou minha bochecha. O beijo foi seco e rápido, como picada de cobra, e correu para a saída. Até amanhã, dona Helena. Vai dar tudo certo. Fiquei sentada à mesa. O garçom trouxe a conta. Paguei, deixando uma gorjeta generosa. Sérgio, gravou? Perguntei tocando no broche. Cada palavra, soou a voz no meu fone de ouvido. Extorsão qualificada, estelionato, coação. Temos o pacote completo. Ótimo, siga ela. Saí do café e entrei no carro do Sérgio. Ele me estendeu um tablet. Olhe, interceptamos a mensagem dela. Na tela havia um print de conversa no WhatsApp. Patrícia. A velha caiu. O apartamento é nosso. Assina amanhã. E o Daniel? Deixa ele preso um pouco para aprender. Pai, você é um gênio.
Resposta do contato. Paizinho. Mandou bem, filha. Sabia que ela ia quebrar. Prepara o champanhe e entrega o rapaz para a polícia logo depois da assinatura. Que ele saiba o lugar dele. Li aquelas linhas e uma calma gélida se espalhou dentro de mim. Eles nem pretendiam cumprir a promessa. Queriam pegar o apartamento e prender o Daniel do mesmo jeito. Queriam nos destruir completamente. Velha tola, repeti em voz alta. Pois bem, vamos ver quem é a tola. Dona Helena, Sérgio virou para mim. Estamos prontos para pegá-los. Material suficiente para prisão. Não, balancei a cabeça. Prisão é muito simples, muito rápido. Eles não vão entender por que foram punidos. Vão se achar vítimas de arbitrariedade. Olhei para a tela com a mensagem sobre o champanhe. Amanhã é o grande dia do Roberto. Entrega do prêmio Empreendedor do Ano. Toda a elite de São Paulo estará lá. Ele quer fama, ele terá. A senhora quer atacar no baile? Quero que a queda dele seja pública. Que cada pessoa nesta cidade saiba quem eles são, para que até os ratos virem as costas para eles. Recostei no banco. Prepare os documentos, Sérgio. Vamos comprar as dívidas deles até o último centavo. Amanhã de manhã eu serei a dona da vida deles. E quando o Roberto subir ao palco para receber seu prêmio, eu estarei lá para entregar o verdadeiro troféu. O carro saiu. Olhei para a cidade que eles consideravam seu parquinho. Amanhã esse jogo acaba, e quem vai ditar as regras sou eu. O dia do acerto de contas chegou. Estava ensolarado, claro e cortante, como o meu plano. Enquanto Patrícia me esperava no cartório, olhando nervosa para o relógio, eu, é claro, não apareci. Mandei uma mensagem alegando uma crise súbita de enxaqueca e fiquei no escritório do presidente do Banco Capital do Norte. Dona Helena, tem certeza? Perguntou ele, folheando a pilha grossa de contratos de cessão de crédito. A senhora está comprando dívidas da pessoa física, Roberto Cavalcante, e da pessoa jurídica, Transleste, com desconto. Mas o valor ainda é impressionante. É um ativo de risco. Não é um ativo, Paulo, respondi, assinando a última página com minha caneta tinteiro. É uma ferramenta e eu sei como usá-la. Ao meio-dia em ponto, o procedimento foi concluído. Agora, eu era dona não apenas do terreno sob a casa deles. Eu era dona da hipoteca, dos financiamentos dos carros, do cheque especial e até das dívidas de cartão de crédito da Patrícia, que ela tanto amava estourar nas boutiques de luxo. Tornei-me a única credora, a juíza e a carrasca deles. Obrigada, levantei e apertei a mão do banqueiro. E mais um pedido, bloqueie as contas deles. Tudo, agora mesmo. Motivo, atividade suspeita e mudança de credor. Será feito. Saí para a rua. O ar parecia especialmente fresco. Entrei no carro, onde Daniel me esperava. Ele estava com um terno novo, feito sob medida, barbeado, calmo. Devolvi a confiança a ele. Devolvi o lugar dele. Pronto? Perguntei. Sim, mãe. Então vamos. Estão nos esperando no baile. O baile de gala beneficente acontecia no Palácio dos Bandeirantes, ou num salão equivalente de puro luxo. Brilho, elite da cidade. Roberto Cavalcante deveria ser a estrela da noite. Receberia o prêmio Empreendedor do Ano por abordagem inovadora em logística. Abordagem inovadora que consistia em roubar da sogra. Entramos por uma entrada lateral sem sermos notados pela imprensa. Ocupei um lugar num camarote escondido por cortinas de veludo. Dali, o salão inteiro estava na palma da mão. Vi o Roberto. Ele estava no centro do salão, brilhando como metal polido. Vestia um smoking Armani, comprado, sem dúvida, com dinheiro roubado da empresa. Ao lado, Patrick. Patrícia, num vestido vermelho com decote profundo, ria da piada de algum deputado. Pareciam vencedores. Achavam que eu estava quebrada e Daniel destruído. Mas algo na atmosfera do salão estava errado. As pessoas sorriam para o Roberto, apertavam a mão dele, mas ao se afastarem, começavam a cochichar imediatamente. Os olhares não eram de admiração, mas de avaliação. Curiosos, como se olhassem para um equilibrista andando sem rede de proteção que ainda não sabe que a corda foi cortada. Roberto também sentia isso. Vi como ele ajeitava a gravata nervosamente, como o sorriso ficava cada vez mais forçado. Procurava com os olhos seus parceiros, o tal Fuinha, mas eles não estavam lá. Fuinha, aliás, já estava depondo na Polícia Federal.
Meus advogados e contatos agiram impecavelmente. Às 19h55, 5 minutos antes da entrada de Roberto no palco, fiz um sinal para o Sérgio. Ora, Sérgio apertou um botão no tablet. Lá embaixo, no salão, o telefone do Roberto apitou. Ele tirou do bolso com descaso, com ar de homem ocupado, olhou para a tela e paralisou. Vi pelo binóculo de teatro como a cor sumiu do rosto dele. Ficou branco como a camisa engomada. Mensagem do banco. Suas contas foram bloqueadas, acesso aos fundos suspenso. Motivo: lei de lavagem de dinheiro, operação suspeita, favor contatar o novo credor. Ele começou a tocar na tela freneticamente, tentando entrar no aplicativo. Erro, erro, erro. Levantou os olhos e encontrou o olhar da Patrícia. Ela também olhava para o telefone. Pai! Sussurrou ela, apenas com os lábios, mas eu entendi. Os cartões não funcionam. O pagamento do buffet não passou. Roberto olhou em volta. Medo. Um medo animal e pegajoso começou a transparecer através da máscara de arrogância. Ele percebeu que algo deu errado, mas ainda não entendia a dimensão da catástrofe. Achava que era erro. Falha, brincadeira de mau gosto. O apresentador no palco anunciou. E agora, senhoras e senhores, o ponto alto da nossa noite, o homem que provou que negócios podem ser arte. Recebam Roberto Cavalcante. Os aplausos foram fracos. Roberto estremeceu. Ele precisava ir ao palco, ir e sorrir, enquanto no bolso o telefone vibrava com novas notificações de arresto de bens. Ele deu um passo, depois outro. O andar dele estava duro. Subia os degraus como se fosse para a forca. Coloquei a mão no ombro do Daniel. Olhe, filho, aprenda. É assim que parece um homem que construiu sua casa na areia. E agora começa a tempestade. Acenei para o técnico que estava na mesa de controle dos telões. Ele era meu homem. No enorme painel de LED atrás de Roberto, em vez do logotipo da empresa e gráficos bonitos de crescimento, começou a carregar um vídeo. Roberto chegou ao microfone, abriu a boca para fazer seu discurso ensaiado sobre tradição e honra. Mas não conseguiu dizer uma palavra. Atrás dele, para todo o salão, soou a voz da Patrícia. Alta, clara, amplificada pela acústica potente do local. A velha caiu. O apartamento é nosso, assina amanhã. E o Daniel? Deixa ele preso um pouco para aprender. Pai, você é um gênio. O salão arfou. O silêncio tornou-se mortal. Roberto se virou. Na tela, em resolução gigantesca, estava o print da conversa deles. E ao lado, o escaneamento da assinatura falsa do Daniel e o laudo do perito. Falsificação. Roberto cambaleou e agarrou-se ao púlpito para não cair. Levantei do meu lugar no camarote. A luz do holofote, obedecendo ao meu roteiro, me destacou na escuridão. Boa noite, Roberto. Minha voz, calma e autoritária, ecoou pelo salão sem microfone. Eu sou aquela velha tola e vim cobrar minhas dívidas. Todas as cabeças se viraram para mim, centenas de olhos, mas eu olhava apenas para ele, para o homem que se achava rei e acabou nu. A armadilha se fechou. Desci as escadas do camarote devagar. Cada passo ressoava no silêncio do salão como a batida de um metrônomo. Daniel vinha atrás de mim, de cabeça erguida. Sentia centenas de olhares em mim, espantados, assustados, sedentos por escândalo. Mas para mim existia apenas uma pessoa, Roberto. Ele estava no palco, agarrado ao púlpito com os dedos brancos. O rosto dele manchou-se de vermelho, o suor escorria pelas têmporas sob a maquiagem. A tela atrás dele continuava transmitindo as provas de sua insignificância. Assinaturas falsas, esquemas de desvio de dinheiro, vídeos dos ataques de histeria da Patrícia. Não era apenas um dossiê, era a anatomia da podridão deles. Quando cheguei ao palco, Roberto de repente ganhou vida. O medo deu lugar à fúria de um rato encurralado. Ele agarrou o microfone e sua voz, falhando num guincho, cortou os ouvidos. É mentira! É tudo montagem! Deepfake! Ele apontava o dedo para a tela, depois para mim. Essa mulher é louca! Ela está se vingando porque expulsamos o filho incompetente dela. Segurança, tirem ela daqui. A segurança não se mexeu.
O chefe de segurança do evento interceptou meu olhar e assentiu discretamente. Ele sabia quem pagava aquele banquete de verdade. Senhores! Roberto apelou para o salão, abrindo os braços num gesto de mártir. Vocês me conhecem. Sou Roberto Cavalcante, um homem de honra. E isso é apenas uma comerciante de feira, uma mulher da periferia que enriqueceu por acaso nos anos 90. Ela tem inveja da nossa classe, da nossa cultura. O salão silenciou. Ninguém levantou para defendê-lo. Ninguém gritou vergonha. Pessoas de negócios têm um faro animal para perdedores. E agora, Roberto cheirava a fracasso a quilômetros. Subi ao palco com calma, sem pressa, parei ao lado dele. Ele era uma cabeça mais alto que eu, mas agora parecia um velhote curvado e pequeno. Cheguei ao pedestal do microfone. Roberto tentou me empurrar, mas Daniel, suave mas firmemente, interceptou a mão dele. Não, pai, disse ele baixo. Apenas ouça. Olhei para o salão, depois virei para o Roberto. Roberto Cavalcante, minha voz era plana, sem sombra de emoção. Você tem razão numa coisa. Eu realmente comecei de baixo. Carreguei caixas, dormi em cabine de caminhão e contei cada centavo. E sabe de uma coisa? Aquela mesma periferia que você tanto despreza construiu a casa onde você dormiu esta noite. Pagou esse smoking, comprou esse status para você. Roberto abriu a boca para rebater, mas levantei a mão exigindo silêncio. Você disse que nosso sangue não serve para você, que é muito simples. Pois bem, tenho uma boa notícia. Você não está mais ligado a esse sangue simples. Eu o liberto desse fardo. Tirei da bolsa uma pasta fina e coloquei no púlpito diante dele. O que é isso? Rojou ele. Aviso de liquidação. Sua firma não existe mais. A Transleste foi declarada insolvente. Todos os ativos passaram para o teu credor principal. Para mim. Você não tem o direito... Começou ele, mas a voz tremia. Tenho, como detentora de 100% das suas obrigações de dívida. Também anulei o contrato de arrendamento do terreno da sua mansão, cláusula 4.2, comportamento de má-fé do locatário. Roubar do locador é muito má-fé, Roberto. Ele cambaleou. Os olhos corriam pelo salão em busca de apoio, mas encontravam apenas rostos frios e distantes. E por último, apontei para a tela, onde brilhava o laudo do Ministério Público. Entreguei os originais de todos os documentos ao delegado. Falsificação de assinaturas, estelionato, apropriação indébita em grande escala. Vocês queriam tanto mandar meu filho para a cadeia. Pois bem, vocês cavaram a cova. Bem-vindos a ela. Roberto olhou para mim e vi nos olhos dele o mundo desmoronar. O mundo ilusório dele, construído sobre mentiras e dinheiro alheio. Você destruiu tudo, sussurrou ele. Destruiu a família. Não, Roberto, eu apenas acendi a luz, e o que vocês chamavam de família revelou-se um ninho de baratas. E então aconteceu o que eu esperava, o acorde final da histeria deles. Patrícia, que o tempo todo estava paralisada ao lado do palco, de repente saiu do lugar. O rosto dela distorceu-se numa máscara de fúria insana. Vadia! Gritou ela, avançando em mim com os dedos em garra, mirando as unhas no meu rosto. Odeio você. Eu mato você. Devolve meu dinheiro. O salão arfou. Daniel fez menção de me proteger, mas não precisou. Sérgio, materializando-se das sombras da coxia, interceptou a mão dela no ar. Fácil, profissional, sem movimentos desnecessários. Patrícia ficou pendurada no aperto dele, esperneando no ar. O vestido vermelho subiu, expondo uma lingerie de renda ridícula. Era o fim. O fim da imagem de dama. O fim da dignidade. Sérgio colocou-a no chão com cuidado, mas não soltou o braço. Com a outra mão, tirou do bolso interno um papel dobrado e colocou na palma livre dela. Cidadã Patrícia Cavalcante, pronunciou ele com seu barítono impassível, audível até nas últimas fileiras graças ao microfone. Este é o aviso de despejo. Os oficiais de justiça já estão no local. A senhora tem 2 horas para recolher itens pessoais. A lista de objetos permitidos está anexa. Joias, casacos de pele e obras de arte estão apreendidos para amortização da dívida. Patrícia olhou para o papel, depois para mim, depois para o pai e uivou. Não era choro, era o uivo de um cachorro chutado, de quem tiraram o osso. Pai! Faz alguma coisa, pai!
Mas o papai já não podia fazer nada. Roberto desabou no chão bem ali no palco, abraçando a cabeça com as mãos. O smoking amassou, a gravata borboleta ficou torta. Ele foi esmagado não por mim, mas pela própria ganância e estupidez. Olhei para eles de cima a baixo. Para aquele par que há 1 hora se considerava a elite. Daniel, disse calmamente. Vamos, não temos mais nada para fazer aqui. Meu filho se aproximou, pegou meu braço. Ele não olhou para a ex-esposa. Olhava para a frente, por cima das cabeças, para onde estava a saída. Adeus, senhores. Lancei ao salão. Espero que tenham gostado do show. Não esqueçam de verificar os bolsos. Perto de gente assim, é preciso estar sempre alerta. Descemos do palco sob um silêncio sepulcral. As pessoas abriam caminho para nós como o mar para Moisés. Eu andava de coluna reta, sentindo o calor da mão do meu filho. Não sentia regozijo, apenas cansaço e um enorme, puro alívio. O tumor foi removido. O organismo poderia começar a se curar. Na saída, olhei para trás. A segurança já levantava o Roberto pelos braços e Patrícia se debatia em histeria, tentando bater no Sérgio com a bolsa. Eles tiveram exatamente o que mereciam: vergonha pública e esquecimento total. Vamos para casa, mãe, disse Daniel. O pequeno está esperando. Vamos, sorri. Agora nós realmente vamos para casa. 2 semanas se passaram. O nome Cavalcante em São Paulo agora é pronunciado aos sussurros, como o nome de uma doença desagradável. Roberto está em prisão preventiva, aguardando julgamento por 5 crimes. E seus advogados mudam mais rápido que o tempo lá fora. Não há dinheiro para pagá-los. Patrícia mudou-se para uma kitnet na periferia, 20 metros quadrados, onde ela finalmente tem que lavar as próprias roupas e contar o troco no supermercado. Que se acostume. É uma experiência útil. Daniel voltou à cadeira de diretor-geral. Só que agora ele é outro. Do olhar dele sumiu a suavidade que tanto agradava aos predadores. Agora há aço lá. Ele trabalha firme, preciso, sem emoções desnecessárias. Ontem ele mesmo demitiu o chefe de compras por propina, sem nem franzir a testa. Aprendeu a lição. E eu estou sentada no mesmo banco do parque onde tudo começou. Ao redor, o sol de outono, o ar está transparente e fresco. Mas agora não há malas nem desespero aqui. Meu neto, corado e feliz, corre pela alameda, perseguindo um pombo gordo. A risada dele soa como um sino, dissipando o silêncio. Deixo o telefone de lado. Nele não há mensagens urgentes, nem ligações alarmantes. Meu império funciona como um relógio, e minha retaguarda está protegida. Sinto um raio de sol tocar meu rosto e, pela primeira vez em muitos anos, não tenho vontade de correr para lugar nenhum. Não apenas salvei meu filho. Dei a ele a herança principal, o entendimento de que dignidade não se transmite com genes e não se compra com títulos. Ela precisa ser defendida todos os dias. Tiro da bolsa uma garrafinha térmica pequena e simples. Nada de prata, nada de ouro. Aço comum. Sirvo café quente na tampa que vira xícara. O vapor sobe, dissolvendo-se no ar. Uma mulher passa com um carrinho de bebê. Ela cruza o olhar comigo. Eu sorrio para ela de forma simples, aberta, sem a máscara da dama de ferro. Ela sorri de volta. Não tenho mais nada a esconder e ninguém a temer. Sou livre. E então, amigos, o que acharam do final? Concordem, a história ficou dura, mas justa. A Helena agiu como uma mãe e uma mulher forte deveriam agir. Ela não aceitou a humilhação, não aceitou o papel de vítima. Respondeu golpe com golpe, e essa resposta foi avassaladora. E vocês, o que fariam no lugar dela? Muitos escrevem que a vingança é um prato que se come frio, mas aqui não foi nem vingança, foi o restabelecimento da justiça. Ou vocês acham que ela exagerou tirando tudo dos Cavalcante? Escrevam sua opinião nos comentários. Tenho muito interesse em ler o que vocês pensam. Ela fez certo em não ter pena nem da mãe do próprio neto? Ou o mal deve ser punido totalmente? Se vocês gostaram dessa história, se torceram pelos heróis e se alegraram com o triunfo da justiça, não deixem de dar um like neste vídeo. É a melhor recompensa para mim. E claro, inscrevam-se no canal para não perder os novos contos.
Temos muitos enredos emocionantes pela frente sobre a vida, traição e retribuição. Ficaram com alguma dúvida sobre a trama? Talvez algo não tenha ficado claro? Perguntem nos comentários, tentarei responder a todos. A atividade de vocês ajuda o canal a crescer. Desejamos a vocês tudo de bom. No final deste vídeo, aparecerá uma janela no centro da tela. Cliquem nela para ver outras das nossas histórias mais emocionantes.